Bem-vindos a Santa Lúcia. Essa maravilhosa cidade situada no estado de São Paulo, distante cerca de 290 quilômetros da capital, tem uma rica história através dos tempos que passa a ser contada a partir de agora. Considerado o fundador da cidade, Bento de Abreu Sampaio Vidal, lá pelos anos de 1907, começou a lotear as terras que pertenciam a dona Luciana Machado de Campos, que é outra personagem de extrema importância para o município. Com isso, surgiram as primeiras fazendas que deram o início do desenvolvimento com a produção de café. A estrada de ferro chega com a inauguração da estação em 1892. O desenvolvimento prossegue com o transporte de passageiros e o escoamento da produção vinda da agricultura. A história da igreja de Santa Lúcia é contada pelo padre César. Em 1924 foi criada a paróquia de Santa Luzia, né? E assim então começou a ter um padre aqui. Morava um padre que atendia Santa Lúcia, que era distrito de Araraquara, também atendia Rincão, Mutuca e Américo. Esta igreja foi construída, teve a sua pedra fundamental colocada em 1904. Então nós já temos, na sua origem, a sua pedra fundamental já é centenário. Lucia, ou Lúcia, é um nome italiano, e Luzia é um nome comum, né? Então, Luzia vem na sua origem, na base da palavra, a palavra luz, por isso é chamada também a Santa da Luz ou a Santa Iluminada. O dia da Santa é dia 13 de dezembro, então a festa mais importante é justamente no dia 13 de dezembro. Eu cheguei aqui dia 10 de 2012, então já estou há 10 anos aqui, fiz esse ano. Vários padres passaram por aqui, mas o padre que deixou o mar, que continua presente aqui na cidade, é o padre Gregório, cujo corpo está aqui os seus restos mortais estão aqui na igreja matriz, guardado aqui na igreja matriz. Ele ficou com o pároco, 32 anos. Ele era de origem alemã, jeitão seco do alemão, mas de um coração muito dócil para com a população. Então as pessoas contam sempre fatos da vida dele, assim, que deixam a gente encantado. Realmente é um padre que marcou, está marcando e vai continuar marcando nessa cidade a sua presença, né, a sua existência, o seu trabalho aqui. A memória do padre Gregório vai permanecer com esse acervo de objetos e pertences de forma geral desse bondoso homem de Deus. A imagem de Santa Lúcia tem sua origem. Pelo que nós temos de relato histórico, ela é uma imagem original, né? E quem cuidou toda essa parte foi o padre Gregório. Então, provavelmente tenha vindo de lá da Itália mesmo. Inclusive também a relíquia, nós temos relíquia aqui da nossa padroeira. Quem trouxe para cá foi o padre Gregório. A relíquia geralmente é um fragmento do corpo do santo. E geralmente traz-se do lugar original onde está a santa. Essa igreja ela foi construída desde as origens. Ela teve alguns acréscimos na sua origem. E o acréscimo mais recente foi a parte da frente, onde nós estamos vendo ali a parte onde está a imagem, onde está o altar. As laterais foram acrescentadas no ano 2018. Também nós ampliamos ali a parte da frente, onde está a imagem de Santa Luzia. Dá para ter uma ideia de todas as reformas que a igreja teve
através dos tempos, como podemos conferir nessas imagens. E uma visita ao interior da matriz nos mostra sua beleza arquitetônica em todos os detalhes. É realmente uma belíssima construção. Dr. Jorge Isbeide, um grande cidadão orgulho de Santa Lúcia, vem falar um pouco da rica história da cidade. Santa Lúcia era um povoado e a dona Luciana, na época que tinha a fazenda, ela albergava os pacientes com hanseníase, porque a lepra, como era chamada na época, era uma coisa que tinha muito preconceito e os pacientes com lepra ficavam ao léu. Quando Santa Lúcia virou cidade, eles queriam fazer uma homenagem para a dona Luciana. Então, Luciana não dava certo, aí a padroeira da cidade já era Santa Luzia, então alguém falou assim, então vamos pôr Santa Lúcia, que aí nós estamos homenageando a dona Luciana. E o meu pai tem também uma importância nisso, porque eles eram muito discriminados, os rancenianos. Ninguém conversava. Então, meu pai nunca teve esse preconceito e, às vezes, eles precisavam ir de Santa Lúcia para Bauru para fazer a cirurgia. Então, meu pai que levava no carro dele isso daí. Aí, a cidade largou de ser um distrito de Araraquara e foi emancipada município. Com a emancipação da cidade em 1959, o primeiro prefeito, então, foi Jaime Calvo. Aí foi o Alfeu Benedito Figueiredo, Isidoro Bitio Neto, Geraldo José de Andrade, Tânio Zebeide, Geraldo José de Andrade, Tânio Zebeide, aí Antônio Sérgio Trintim, Antônio Carlos Martins, o Júnior e o Luizinho. A coisa que eu sei é que meu pai, já no início, já se candidatou a vereador e depois ele teve uma história muito grande na política de Santa Lúcia, né? Sendo vereador várias vezes, presidente da Câmara, prefeito 2 vezes. Santa Lúcia é terra das palmeiras. Essas palmeiras vieram lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, através de Bento de Abreu Sampaio Vidal, que o pai dele tinha fazenda, era a Fazenda Alpes, e eles também tinham uma importância, as fazendas fazem parte da história de Santa Lúcia, né? Santa Lúcia tinha muita fazenda e Santa Lúcia era maior que Américo. Santa Lúcia já tinha uma população maior que Américo e um desenvolvimento através das usinas e das fazendas, que eram muito fortes. O padre Gregório também foi lembrado pelo Dr. Jorge. O padre Gregório Beule foi uma pessoa, ele era alemão, veio para Santa Lúcia, e do lado dele nós não podemos esquecer da Catarina Bosque, do Otávio Bosque. Então, o padre tinha uma função muito importante, que ele pegava as crianças, ele levava para a casa dele, ele dava aula de português, ele orientava, entendeu? Então, o padre não era só padre, era padre, professor, amigo, era o padre na época que visitava as famílias nas casas. Então, eu fui coroinha, né, do padre, um bom tempo. Então, é uma lembrança maravilhosa. Agora o assunto é a vida social que havia em Santa Lúcia. A juventude, na época, era uma juventude sadia. Na época tinha o Internacional, que era o clube, que é o futebol e o clube. Então tinha as brincadeiras dançantes, que chamava na época. Então, no clube, as moças, os moços, e a gente fazia os bailinhos, tinha baile no clube. Se você ver a minha formatura do ginásio, eu tenho uma fotografia.
Meu pai está de terno, eu estou de terno preto fino. Parecia uma formatura da medicina, porque em 1989 meu pai era prefeito, minha mãe já tinha uma certa idade e era primeira-dama e presidente do Fundo Social. O meu pai era libanês, veio do Líbano em 1948 direto para Santa Lúcia, onde ele tinha como parentesco Domingos Zacarias, que hoje é nome de rua. E a minha mãe era de Araraquara e foi dar aula em Santa Lúcia, também filha de libanês. Eles se conheceram, compraram um prédio lá, onde foi a casa que eu nasci, e meu pai tinha um armazém na frente. Meu pai, quando eu tinha 10, 12 anos, ele punha eu para trabalhar no armazém, e do lado era a farmácia. Aí eu fugia do armazém e ia para a farmácia. Como eu nasci vendo meu pai fazer política, porque ele sempre me dizia uma coisa que ficou gravado, e isso é importante eu falar. Ele falava, eu vim lá do outro lado do mundo com uma mala na mão. E essa cidade me fez prefeito. Então não tem como eu não amar essa cidade. Então esse amor dele por Santa Lúcia, ele passou via sanguínea para mim, né? Que até hoje eu tenho um amor por Santa Lúcia que é ímpar. Eu jogo futebol ainda no Internacional, lá aos sábados no Veterano. A primeira vez que eu joguei um futebol lá, eu tinha 10 anos. Hoje eu estou com 67, então eu tenho 57 anos de futebol no campo do Esporte Clube Internacional. Então, Santa Lúcia, eu não sou o doutor. Santa Lúcia, eu sou o filho, cidadão. Não estudei em escola particular, não. Com 17 anos eu entrei na medicina. De onde adquiri tudo isso? Desde o ginásio, né? A igreja, o padre. As escolas recebem um capítulo muito importante na história da cidade. A diretora Cleonice fala com a gente. A Escola de Santa Lúcia começou com a construção, em 1932, do Grupo Escolar Bento de Abreu, onde hoje funciona o Banco Santander, o Correio e a Biblioteca Municipal. Em 1963, construiu-se aqui no bairro Jardim Esperança o Grupo Escolar Bento de Abreu. E as crianças de 1º ao 4º ano no Grupo Escolar Bento de Abreu, aqui no Jardim Esperança, e de 5ª série até a 8ª série continuaram lá no antigo prédio. Em 1963 foi construído o novo prédio, que é o que estamos hoje. É Grupo Escolar Bento de Abreu, continuou com o mesmo nome. E aqui estudam as crianças hoje, do 1º ao 5º ano. Perto dos anos de 1980, foi construída uma escola, no mesmo bairro, Escola Estadual Bento de Abreu. Em 1981, essa escola passou a chamar-se Escola Estadual Padre Gregório Berto Beuli, em homenagem ao pároco da paróquia de Santa Lúcia. Nós temos aqui em Santa Lúcia 5 escolas. Além da Escola Padre Gregório e Bento de Abreu já citadas, nós temos a Escola Tânio Zibeide e do ladinho dela nós temos a Escola Infantil Raquel, que fica no bairro Nova Santa Lúcia. E nós temos no nosso mesmo bairro, aqui o Jardim Esperança, ainda nós temos a Escola Infantil Professor Jaime Calvo. Um patrimônio do município também foi lembrado. O vereador Rodrigo fala um pouco sobre a história da Câmara e o seu principal papel. A Câmara Municipal, ela
era na onde que é a prefeitura hoje. Era a prefeitura e Câmara Municipal. Aí passou depois no prédio aqui era uma escola municipal. A história dos vereadores da Câmara Municipal eram 11 vereadores. 11 vereadores na Câmara. Aí passou com uma lei federal que até 10 mil habitantes abaixou para 9 vereadores. Hoje a Câmara atual tem 9 vereadores. E a gente não pode esquecer do passado, porque a Câmara e a Prefeitura, prefeitos e Câmara, e o presidente da Câmara e os vereadores, não é de hoje, é de quando começou a história em Santa Lúcia. Tem um papel muito importante, porque todos os vereadores, todos os presidentes de Câmara, todos os prefeitos, teve sua história para contribuir com Santa Lúcia pelo seu crescimento até hoje. Os vereadores de Santa Lúcia hoje fazem um trabalho muito importante, que é fiscalizar, mas o trabalho mais importante é atrás de recurso. Em Brasília e em São Paulo estão fazendo muito bem feito. Agora, quem usa o recurso que o vereador consegue do Estado federal, estadual, é o prefeito Luiz Antônio Nolli. Então, assim, tem que ter fez uma junção, executivo com legislativo, mas o vereador não pode deixar de fiscalizar o dinheiro público, que é o papel mais importante. Aqui tem a Câmara Municipal, temos do lado, na sala, o Sebrae, do outra sala, o Correio de Santa Lúcia, e na outra, do lado, a Biblioteca Municipal. A alegria do esporte veio principalmente através do futebol. 2 veteranos bons de bola vieram falar com a gente. Aqui em Santa Lúcia, o Internacional ele foi fundado em 1922 e até então a gente só vê história, né? Que a gente não era dessa época, então o povo falava muito sobre o Internacional. Era um time onde puxava bastante torcida, o pessoal mais antigo participava muito dos jogos, né? Então tem muita história o Internacional. O futebol era muito competitivo, grande presença de público, muito diferente de hoje. E o pessoal jogava com amor na camisa. Lógico que tinha os craques também, né? Para mim a melhor passagem foi em 2001, quando me convidaram para ser presidente do Esporte Clube Internacional. Aí eu aceitei ser o presidente e eu era o técnico do time também, onde a gente foi disputar campeonatos amador e consagramos-se campeão em 2001, 2003 e 2004. Então isso para nós foi uma honra muito grande. A gente tinha um time assim, muito competitivo, né? Onde eu usei só jogadores da cidade, eu não usei jogadores de fora, de outra cidade. E o pessoal tinha assim eles gostavam de mim como técnico. Então eu não tinha muito trabalho, sabe? O pessoal entrava em campo, eu não precisava ficar falando o que eles tinham que fazer. Todo mundo jogava com amor e o nosso time nós conseguimos ser campeão invicto, sem perder nenhuma partida. Esse campeonato era o campeonato amador regional de Araraquara. Então tinha 16 cidades. Esse campeonato que eu ganhei tinha 16 cidades da região. Então, em 2001, a gente teve um destaque. Um jogador nosso, Leandro Donizete, a Ferroviária veio para olhar o nosso jogo e levou ele para a Ferroviária. Então, do meu time, ele se tornou profissional. Onde ele jogou na Ferroviária, jogou no Curitiba, jogou no Atlético Mineiro e jogou no Santos. Um futebol muito competitivo na minha época. E eu usava mais a técnica. O pessoal falava que eu ficava na sombra para jogar futebol. Mas na verdade a gente tem que usar a cabeça para jogar futebol. E inclusive fiz um gol em Américo Brasilense, que era o nosso rival, né, mais ferrenho, driblei o time inteiro. Driblei o goleiro e entrei com bola e tudo. Foi uma façanha que o pessoal só fala que eu fiz isso até hoje. Aqui nós temos a taça que nós conquistamos, o torneio regional de Araraquara. Nós conquistamos em primeiro lugar em 2001. E aqui do outro lado nós temos outra taça que nós conquistamos também, o campeonato de 2004.
por Araraquara, a região de Araraquara, e nós fomos campeões também. Américo Brasilense e Rincão eram os rivais favoritos da gente. E eles vinham com torcida em massa e querendo ganhar na marra. Mas o nosso time era superior. Só craque no time. Briga constante. Torcida, jogador. O nosso time era bom de bola e bom de briga. Nós tínhamos o Teleco e o Bodão que ninguém podia. Esses jogos eram muito pegados, sabe? Os times vinham de fora. E como a gente tinha uma equipe muito boa, dificilmente a gente ia perder uma partida. E os times vinham de fora e queriam ganhar da gente na marra, então não conseguia. Então saía assim umas tretas, né? Mas briga mesmo a gente não deixava. Nós continuamos com o veterano, onde foi um sucesso. Ficamos 46 partidas invictos e foi um sucesso total esse veterano. E que está nativo até hoje. Eu tenho um time onde joga só acima de 50 anos e todo ano eu faço uma equipe onde a gente joga jogos, né, só de veterano e depois faz uma confraternização. Quando vai chegando outubro, novembro, todo mundo já me liga. E aí, nosso joguinho de fim de ano vai ter? Então esse jogo é um marco para nossa cidade e para os nossos veteranos. Então é uma coisa muito boa, onde eu e o Jaraqué ainda conseguimos jogar ainda. A cidade teve uma época de ouro alcançada pela juventude. A diversão era algo muito importante. Vamos saber de tudo com o Zé Treviso. Bom, Santa Lúcia, na realidade eu nasci aqui na cidade, né? Hoje estou com 63 anos, então a gente é muito conhecido aqui na cidade. Antigamente, baile de carnaval, a gente tinha o clube aqui, o Esporte Clube Internacional. Nossa, era aqueles bailinhos gostosos, né? De carnaval, as famílias participavam, tudo. Mas aos poucos isso aí foi se acabando também, né? Aí surgiram aqui na cidade 2 blocos, que é o Caça-Cachaça e os Vira-Latas. E o carnaval acabou sendo aqui na praça, sabe? 2 blocos muito bons, era uma festa muito animada também. Agora, quanto ao Cantuá também, que fez parte da vida social aqui da cidade, eu sempre fui proprietário do Cantuá, aqui na praça, eu trabalhei aqui durante 32 anos. Cantuá, o que era o Cantuá? Eu tive a lanchonete ali onde é o do Marinho, eu comecei a trabalhar no Marinho em 82, em junho de 82. Aí eu mudei para cá, Cantuá. Cantuá era uma lanchonete. Então quando inaugurei a lanchonete, foi uma surpresa aqui na cidade, uma lanchonete grande, bonita e tal. E foi um movimento muito legal, sabe? E questão de 2, 3 semanas depois da inauguração da lanchonete, apareceu um grupo musical de Araraquara chamado Alma Brasileira. Era um grupo de pagode muito famoso aqui na região, né? E eles ficaram sabendo que a lanchonete deu muita gente e tal, e eles quiseram vir fazer um show aqui, né? E eu acabei concordando, vamos lá, vamos tentar fazer o show. E deu tanta gente, mas tanta gente, que atrás disso já vieram outros grupos, Magnata do Pagode, Bem Bolado, até o grupo Nós de Ribeirão Preto. Então o pessoal começou a vir aos domingos aqui, sabe? Então começava tipo domingo à tarde, domingo 4 horas da tarde, começava o pagode. Mas era uma coisa incrível, muita gente. Essa praça tinha uma média de 2, 3 mil pessoas, entendeu? Era uma loucura mesmo. Então o ponto de encontro não era da cidade, não era da região, acabava sendo aqui na praça, sabe? No Cantuá. E eu fiquei durante 32 anos fazendo esse batidão aí. Era um sucesso total, né? Para quem vinha, para quem trabalhava, eu quase morria de trabalhar. Inclusive até hoje, às vezes eu vou para Araraquara, tem pessoas que me encontram lá, você é lá do Cantuá, foi lá que eu conheci meu namorado, tal. Tem outros que falam, rapaz, o meu marido conheceu outra menina, acabou largando de mim, era assim mais ou menos, né? Era ponto de encontro mesmo, e aqui acontecia de tudo. Tinha bailes mesmo, era no Esporte Clube Internacional, né? Que eram os bailinhos de antigamente. Aí eu, durante esse tempo que eu fiquei aqui no Cantuá, de vez em quando eu fazia uns bailes aqui na barraca. A gente fazia uma parceria com a paróquia aqui, então tinha os bailes ali também, sabe? O Jair Supercap Show, o Grupo Nós. Então tinha, mas não era sempre os bailes, eram eventos assim, de vez em quando, digamos assim, 3, 4 vezes por ano. Foi aqui que começou a paquera, começou o namoro, e hoje casais já tem filho moço, já estão namorando, tem muitos que até casaram já, entendeu? Mas tudo acontecia aqui na praça. Foi uma época de ouro, uma época de ouro que teve em Santa Lúcia aqui.
Com a diretora Mara, vamos falar sobre os símbolos institucionais do município. Nós estamos aqui na Escola Municipal Tânia Zibeide, uma escola que foi criada em 1996 e eu estou aqui desde 1997. Agora nós vamos falar sobre os símbolos institucionais do nosso município, o brasão e a bandeira. A coroa mural, ela significa a instalação do município. Nós temos também, ao lado, o ramo de café e de cana-de-açúcar, que significam a economia do município, através da agricultura. E ao centro, as palmeiras, que são palmeiras imperiais, e as primeiras mudas vieram trazidas pelo senhor Bento de Abreu, e elas vieram do Rio de Janeiro. Na faixa, nós temos o nome da cidade, né, Santa Lúcia, que ganhou esse nome devido a Dona Luciana Machado, que foi a precursora, né, da nossa cidade. Nós temos as estrelas de 8 pontas também, que representam amplitude, abundância e generosidade. Nós temos também a nossa bandeira do município, que ela é azul, com o brasão ao centro, e as estrelas, né, de 8 pontas, que significam toda a riqueza do nosso município. O azul é o nosso céu maravilhoso. Historicamente, Santa Lúcia tem um calendário de atividades que vem se recuperando, ou seja, sendo retomado definitivamente. Exemplo é a Festa do Havaí, que sempre atraiu muita gente da região para esse grande evento. O conceito desta festa prestigia os artistas da cidade. Com a participação do público, vemos uma decoração muito bem planejada que dá o brilho todo especial a essa festa. Outro grande momento por aqui é com a chegada do fim do ano. A cidade se enfeita para o Natal. Com o grande espetáculo de luzes e cores, um grande número de turistas comparece ao centro da cidade. É realmente um grande show que se apresenta às nossas vistas. E ainda dentro da história, a Feira Agropecuária tem os seus capítulos registrados na memória de todos e também no Museu Cultural da cidade. A retomada deste grande evento no município vai fazer parte do calendário. Qual é a importância do resgate histórico de Santa Lúcia? Para mim é muito importante poder estar mostrando um pouco da história de Santa Lúcia, né, para mim, que sou nascido e criado aqui em Santa Lúcia, das histórias que eu já ouvi dos meus pais e poder mostrar um pouquinho para as nossas crianças agora, para a nossa população, para as pessoas que estão crescendo e chegando em Santa Lúcia, para conhecer um pouquinho mais da nossa história. E assim terminamos esta breve viagem no tempo, certos de que a linda história de Santa Lúcia prossegue graças a seu povo hospitaleiro e trabalhador. Parabéns, Santa Lúcia!